obrigado, Filipe, pela tua excelente apresentação e perspectiva do mundo que é o mundo da Smart, da cidade inteligente e de tudo o que está por trás, que torna possível haver torna possível haver estas comunicações todas e um pouco também, às vezes, se não estamos neste, ou se estamos neste mundo, às vezes, das smart cities, das comunicações, também nos deparamos às vezes com esta enormidade que está aqui por trás, ou seja, o Big Data, os 50 bilhões de sensores em 2020 e pronto, e obrigado pela tua apresentação, foi de facto muito boa. Estamos no momento das perguntas e respostas. Espero que haja muitas perguntas desse lado e que haja muitos dedos no ar para colocar questões. Eu irei receber em cada sessão de perguntas 3 perguntas que serão devolvidas. O Filipe irá responder de seguida. Não sei se existem perguntas neste momento já. Agradeço que ponham o dedo no ar e que se identifiquem. Só queria esclarecer aqui que não queremos diálogos cruzados, ou seja, esperar que o microfone chegue às mãos, porque a sessão está a ser gravada e pronto, e se fala sem microfone depois não se ouve e pronto, também para evitar diálogos e para impor aqui alguma, não disciplina, mas alguma ordem na sala. Só peço que se identifiquem e pronto. Olá, boa tarde. Rui Ferreira, sou informático. A minha pergunta vai no sentido de se acha que esta questão do machine to machine está mais vocacionado. Está mais vocacionado para, ou seja, que a inovação a nível privado ou a nível público, por um lado, e depois como evitar, se calhar, uma explosão deste tipo de dispositivos, não é? E evitar, como por exemplo no mercado das apps, não é? Apps para tudo mais alguma coisa, e a utilidade, enfim, se calhar é reduzida, uma boa porcentagem delas. E, uma vez que isto não é virtual, não é? Isto usa recursos físicos, e portanto uma economia muito física, não é? Como é que se pode realmente evitar o excesso de uma economia baseada em algo que deveria ser mais positivo para todos, não é? E que evita aquela parte de mercado mais agressivo que enfim, vai haver essa tendência. Obrigado. Bem, boa tarde, sou o Rodrigo Silva, investigador da Universidade de Lisboa, mais propriamente da Faculdade de Ciências. Eu, no momento, estou a trabalhar em previsão de produção de energia fotovoltaica para facilitar uma melhor gestão da rede elétrica. E quando vi no projeto BES um esquema em que estão painéis fotovoltaicos, gostaria de saber se é possível desenvolver um bocado mais o papel dos sensores e dos atuadores, mais em particular nesse tipo de equipamento. É isso. Certo. Há mais perguntas nesta ronda ou podemos passar aqui às respostas? Se quiseres não. Eu estou aqui num papel um bocado ingrato, porque eu trabalho para um operador de telecomunicações e, portanto, é bom que haja um caos e que toda a gente consuma e que crie aplicações end-to-end e que utilizem a rede APT para a comunicação entre os dispositivos. Acho que vai ser essencial a criação de uma regulação forte. Até porque, na verdade, quem é que é o dono da informação? Isto é, eu estou a recolher informação minha, por exemplo, mas estou a dá-la, por exemplo, quem faz desporto ou ranking. Os dados que são relativos, que são relacionados com o que eu faço, quem é que é o dono dessa informação? É quem criou a aplicação? Ou sou eu? É a marca do meu telemóvel que também recolhe essa informação? Portanto, há aqui muitas questões que estão em aberto e que vai obrigar a uma regulação forte para evitar problemas que neste caso não teriam ninguém grave, porque é uma questão do well-being, mas quando tratamos de questões, por exemplo, relacionadas com a saúde mesmo, vai ser particularmente crítico toda esta gestão.
Depois acho que vai acontecer o que acontece nas apps do mercado, no Android Market. As pessoas vão automaticamente selecionando as que gostam e as outras vão morrer. Na verdade, haverá aplicações enquanto houver negócio. E o negócio pode ser direto, através de compra, pode ser através de publicidade. Se eu deixar de utilizar uma aplicação, e vai haver, acredito que vai haver uma avalanche de novas aplicações, eu acho que serão as pessoas que naturalmente vão escolher, ajudadas com algum nível de regulação. Obviamente, eu, enquanto operador de telecomunicações, interessa-me que haja aplicações, que haja consumo da minha plataforma M2M, que haja consumos da conectividade. Agora, tudo isto vai ter que ser com o tempo e quando aparecerem as primeiras questões, os primeiros problemas, tudo isto vai ser, de certeza, vai aparecer aqui um direito do M2M, qualquer coisa assim que vai criar regras, e as regras vão ter que ser claras. Quanto à questão do BES, quanto à questão do BES, o que nós estamos a fazer, nós, PT Inovação em particular, nós temos acesso à interface, que neste momento é a interface da ISA, que é uma empresa, e essa interface dá-nos os consumos e a produção de energia. O que nós estamos a fazer é pegar essa informação, passá-la para um modelo de dados que é utilizado no BES e transferirmos essa informação para uma das aplicações que há de analisar e há depois, eventualmente, atuar. Francisco. Já agora também respondo aqui à pergunta que também estamos dentro do projeto BES em relação à produção e à produção de energia, à utilização de painéis fotovoltaicos no projeto. Existem casos de uso que foram estabelecidos para o projeto e foram discutidos e vão ser utilizados e que são a 3 níveis. Portanto, temos a quantidade de energia que está a ser produzida, tanto a nível de... Temos 2 instalações fotovoltaicas, temos na reitoria, na Universidade de Lisboa, que penso que é de lá que vem, e também na Escola dos Olivais, que é uma instalação microprodutora da Câmara Municipal de Lisboa, ainda da altura da microgeração, ou seja, da tarifa bonificada. Pronto, e temos aqui 3 níveis de utilização dos dados. Para a quantidade de energia produzida, ou seja, para termos a noção de quanta energia que é produzida nas instalações fotovoltaicas, também para a seleção dos períodos em que há produção, ou seja, aqui haver um pequeno shift entre consumo e produção, ou seja, tenho um edifício, posso selecionar a que horas é que vou ter um certo consumo dependente da produção que vai existir, ou seja, um pouco aquele shift de energia verde e também um pouco da filosofia do autoconsumo, e também para a previsão do consumo e da produção de energia, ou seja, através do input de modelos atmosféricos, de modelos de previsão de tempo, também saber qual vai ser a produção e também para o consumo que irá haver no próprio dia ou no dia seguinte, também para saber ao certo que energia que é produzida. Acho que não me estou aqui a esquecer nada dos use cases do BES aqui para... Falta só a componente de estacionamento inteligente, mas não toca aqui diretamente. Pronto. Não sei se... Mas depois podemos falar no final sobre isso. Se calhar passámos aqui para a segunda ronda de perguntas. Eu também tenho aqui algumas perguntas, mas também gosto de ver esses dedos no ar. Se calhar temos aqui uma segunda ronda. Peço que se identifiquem. Boa tarde, Teresa Simões, do MEI. Eu gostei muito da sua apresentação. Acho que atualmente, quando falamos em conceitos como Smart Cities, falamos naturalmente também na integração e na gestão das renováveis, num contexto de cidade, de eficiência energética e de produção, etc. etc. E eu percebi que com o projeto Pesos acabam por estar a fazer um bocadinho essa componente, mas a minha pergunta vai no sentido se há parte deste projeto, dentro dos vossos objetivos, estará previsto também a integração da gestão energética com fontes renováveis dentro das cidades, nomeadamente o PV, que é naturalmente
porque é uma fonte de energia, portanto, o sistema que será privilegiado dentro de uma cidade, portanto, houve outras fontes. Antes de mais nada, muito boa tarde. Eu faço a apresentação, chamo-me Rui Manuel Rodrigues, sou de formação geógrafo e antigo colaborador dos contact centers do seu grupo empresarial, Portugal Telecom, infelizmente, desempregado de longa duração. Quero lhe dar, antes de mais nada, os meus parabéns pela sua apresentação e também à Lisboa Nova, um trabalho interessantíssimo. Não estendo os parabéns ao grupo empresarial, por causa das boas relações, mas agora, e peço desculpa por esta parte, e vamos agora então a questões mais interessantes. A primeira questão, e está na sequência de duas intervenções sobre as energias renováveis, que é o grande problema das energias renováveis, é a intermitência na produção. E é um problema que infelizmente, tirando os biocombustíveis, não há solução para isso. A única forma, portanto, a única forma de resolver isso é uma boa coordenação entre as termoelétricas e a cogeração com as renováveis. E seria importante otimizar a gestão da produção da parte das empresas eletroprodutoras, de modo a que nos períodos em que houvesse de facto melhores condições para explorar as renováveis, por exemplo, as condições eólicas ou a própria irradiação solar, podia haver sistemas de tecnologias de informação e comunicação que possam gerir todo o sistema eletroprodutor e levar a baixar a produção termoelétrica, a cogeração e as renováveis funcionarem mais. Isso, nos meios tecnológicos, penso que será possível no curto prazo. Uma última questão, que já me estou a afastar um pouco do sistema, mas tem a ver com as tecnologias de informação, em relação aos próprios telemóveis. Será isto? Há N teorias de conspiração e 90% delas nem devemos acreditar, é por disparate. Os tais telemóveis, quando estão desligados, é possível apanhar conversas? Ou é um mito? Pronto, fico-me por aqui e obrigado mais uma vez, parabéns pela intervenção. Não sei se queres... Quanto à componente energética, o nosso papel PT é um pouco de integrador. Nós providenciamos os sistemas de todas as tecnologias para que possamos recolher informação e depois atuar. Mas não fazemos gestão elétrica, não fazemos gestão energética, isso depois onde seja mais relacionado com Lisboa. Não sei se queres adiantar alguma coisa, Francisco. Sim, em relação à parte da gestão elétrica, tem muita, quer dizer, ultrapassa bastante o nível desta sessão. Será uma outra sessão também, provavelmente até com o distribuidor, com a EDP Distribuição, que é quem faz a gestão da rede e obviamente tem todo o interesse nesta parte da flutuação de rede, da produção, ou seja, da previsão de produção e obviamente com todo o impacto que a produção ou a não produção repentina passa uma nuvem e deixa de haver de produção que tem na rede e também a questão dos veículos elétricos, mas isso é uma questão que se calhar agradeço e relembro mais uma vez para preencherem a ficha de avaliação no número 5 aos comentários, não, número 4, sugestões de temas, se calhar era... Fica combinado. Agradecia que escrevesse essa questão. Em relação... Havia mais uma pergunta aqui da Teresa. A pergunta acaba por ser similar, ou seja, nós o que providenciamos, ou podemos providenciar, obviamente, será a tecnologia para ajudar ao controle. Nós não conhecemos, ou não está no nosso DNA, a componente de fazer gestão energética. Obviamente poderíamos criar parcerias, poderíamos criar, mas não é esse o nosso papel. Quanto à questão dos telemóveis ligados ou desligados, 100% garantido é deixar o telemóvel no lado e ir para falar para o outro, porque aí de certeza que não há qualquer questão. Há muitas apps no Android Market que podemos simular que o telefone está desligado ou está ligado. Obrigado. A única forma segura é tirar a bateria, ou melhor ainda, é deixá-lo
Vai estar agora. Em relação aqui à Teresa Simões, em relação ao projeto BES, é um projeto mais piloto, ou seja, existem muito poucos edifícios que estão a ser monitorizados. Temos a parte de Lisboa, temos alguns edifícios da Câmara Municipal, uns que foram ali, que estavam ali ilustrados, como é o caso do Campo Grande 25. Temos os serviços sociais, que é outro sistema de gestão de energia, que são outras empresas. Portanto, aqui o objetivo é pegar neste pequeno piloto e que já são vários fornecedores de sistemas de gestão de energia, ou seja, vários fornecedores de meters, e neste momento já está a ser um desafio enorme tentar integrar tudo e tornar esta informação, que são silos verticais, uma informação diagnóstica que possa ser controlada ou monitorizada a um nível superior e que permita à Câmara, à Lisboa e Nova, ter acesso integrado a toda a informação que está a ser gerada nos diferentes edifícios, a produção. Portanto, mas obviamente o objetivo é que isto seja e que a replicação faça com que seja um projeto maior, ou seja, que se aplique obviamente a outras aplicações e outros domínios na cidade e obviamente passe para fora do piloto. Mas neste momento é apenas um piloto e esperamos que obviamente seja possível a exploração para outras dimensões que nós temos neste momento, e para aí estamos, e é sem dúvida uma das nossas áreas de interesse e nas quais estamos a trabalhar e a apresentar candidaturas para continuar o trabalho que está a ser desenvolvido no BES. Se tiver alguma sugestão, Teresa, estamos abertos também a colaborar e pronto. E vamos à terceira ronda de perguntas. Pronto, só agradecer, obrigada. E dizer que efetivamente, atualmente, com os municípios a aderirem ao Pacto dos Autarcas e a participarem, é terem que fazer o seu plano para transformar as suas cidades, portanto, a serem mais inteligentes, mais sustentáveis, etc. Portanto, esse tipo de iniciativas é fantástico. Terceira ronda de perguntas. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Inês Costa, sou arquiteta paisagista. Obrigada pela apresentação, muito obrigada pela aplicação dos vários conceitos que explicou, porque acho que é fundamental nós percebermos a história dos sensores, da máquina de lavar, os exemplos práticos de porque é que são úteis. Muito obrigada também pela maneira como iniciou a apresentação. A história de ir pôr as filhas à escola, é um exemplo prático ótimo também. Que é real. Exatamente. E é um problema a ser resolvido também. A minha pergunta prende-se com a eventual necessidade de complementar a todas estas aplicações com o componente espacial, que obviamente faz parte das cidades. Na história que contou, no exemplo prático que contou, disse que a resolução da cidade antiga era a construção de mais uma faixa ou de outra via para ajudar a limpar o engarrafamento existente. E a questão que ficou colocada no ar foi como é que as cidades inteligentes conseguiam resolver isto. É claro que nos ajuda a análise de informação, a partilha de informação, e nós sabemos que está a haver um engarrafamento. De qualquer das maneiras, as crianças, nós próprios, precisamos sempre de estar na escola às 8h30, às 9h30, e há sempre uma concentração de pessoas nesse ponto, independentemente de automóvel, porque depois precisam de seguir para outros postos de trabalho, ou sendo bicicleta, que tem naturalmente, apesar de toda a ideia fantástica, os problemas a ser resolvidos tendo em conta a quantidade de pessoas que existem nas cidades. Portanto, a pergunta que eu gostaria de colocar era realmente como é que a cidade inteligente resolveria esta questão do engarrafamento à porta da escola das suas filhas. Obrigada. Segunda pergunta. Aqui à frente. Filipe, quando houve duas... Sim, é verdade. Miguel Águas, de Lisboa Nova. Quando deste aquele exemplo que há 50% de pessoas que vivem na cidade, e achei graça quando puxaste para... Há outros 50% que não vivem na cidade, e também quando deste o exemplo da Dona Maria, fez-me lembrar que existe uma porcentagem muito grande de info-excluídos, por exemplo, a Dona Maria.
esses não vão contar em nenhuma estatística, porque não andam com smartphones, não dá por aí, não é? Portanto, esta era a minha primeira pergunta: como é que se lida hoje em dia com uma percentagem muito grande de pessoas que não estão no sistema, nesse sistema da Smart City propriamente, portanto não transportam sensores. A segunda questão, eu admito que os teus 50 bilhões, espero bem que sejam bilhões americanos dos sensores. 50, não é? 50 bilhões. Porque mesmo sendo 50 bilhões e sendo por baixo, e são 50 centrais térmicas das grandes, e atrás desses sensores está todo o processamento, e estou eu a pensar, se for um watt cada sensor que esteja a gastar, não é? Como é que isso vai funcionar? Porque qualquer dia as Smart Cities são os maiores consumidores de eletricidade do planeta, não é? Como é que isso realmente na prática se está a pensar? Está um plano de desenvolvimento das centrais? Como é que isso funciona? Obrigado. Terceira pergunta. Obrigada. Antes de mais, agradeço também este convite e gostei imenso da sua apresentação. Não sei se quer que faça aquela pergunta que combinámos, a que sabe responder. Não sei. Estou a brincar. Portanto, aquilo que temos vindo a falar... Essa dá jeito agora. Essa dá jeito. Se tiver Filipe, diga que eu faço a pergunta, certo? Aquilo que queria, portanto, falar é que realmente os municípios têm diversos constrangimentos financeiros e a componente de investimento em equipamento e em tecnologia não é nada facilitada, ainda que reconheça que existem várias áreas onde é possível potenciar este tipo de formato de tecnologia, nomeadamente nos contentores e na recolha dos resíduos sólidos urbanos, bem como na limpeza dos contentores, e portanto também tinha lançado o desafio do controle de pragas, se esta tecnologia é útil para medir densidade populacional, se também pode ser útil para medir a densidade das pragas e ajudar no controle, e portanto basicamente as minhas perguntas não eram estas, mas eu deixo as outras para o final. Obrigada, boa tarde. Só podia se identificar, desculpa. Mariana Mel, da Comunidade Intermunicipal de Lesíria do Tejo. Ok, ora bem. Na verdade, o engarrafamento continua. E, portanto, o que significa que não há, neste momento, uma solução. Eu não sou urbanista, embora a minha experiência, o que eu gostaria de ver enquanto cidade, era uma cidade que não fosse desenhada para o automóvel. Eu percebo, e eu também muitas vezes tenho de levar as minhas filhas à escola, e às vezes vou de bicicleta, outras vezes vou de carro. Quando vou de carro, tipicamente o que é que eu faço até para fugir ao engarrafamento? A escola está numa determinada zona, mas essa zona tem um perímetro mais largo. Se nós fechássemos, atenção, isto é ideia de engenheiro numa ótica de urbanismo, se o acesso fosse limitado e até conseguiríamos perceber o fluxo de movimento das pessoas através da tecnologia M2M e perceber e automaticamente adaptar os semáforos para os carros passarem com maior facilidade, fechar as zonas no perímetro da escola para que os carros no horário de ponta não conseguissem chegar exatamente à porta da escola, porque qual é o problema que eu sinto ali? Não é tanto o nível de carros, para haver uma cidade pequena não sofre propriamente trânsito, é que as pessoas param mesmo à porta só a criança só sai do carro à porta da escola e portanto gera-se ali um caos absoluto, porque eles não podem dar 3 metros sozinhos. É a geração que nós hoje em dia vivemos, é à porta, é da garagem à porta da escola. Portanto, se de alguma forma, mas lá está a volta a salientar, não sou nem arquiteto, nem é a experiência, se limitássemos o perímetro e isso poderíamos usar a informação, por exemplo, dos telemóveis, que eu conseguisse perceber onde as pessoas estão, onde é que elas estão a deslocar e automaticamente, de uma forma dinâmica, adaptar a estrutura da cidade, a mobilidade da cidade para este tipo de horas de ponta, penso que conseguiríamos diminuir, até porque obrigaríamos as pessoas a voltar a caminhar, a deixar o carro muito distante. 5 minutos a pé não faz mal a ninguém, a levantar 5 minutos mais cedo e a coisa fica resolvida. E se calhar o nível de stress que se poupa e o nível, o evitar aquele engarrafamento constante, mesmo à porta da escola, seria perfeitamente possível e concretizável com pouca tecnologia e, em particular, com poucos custos. Portanto, neste momento a solução não existe.
mas acho que passa muito por uma questão de mentalidade. Porque é que nós, hoje em dia, levamos os carros para os centros da cidade? Lisboa, por exemplo, tem transportes públicos. Podemos fazer uma estatística daqui, depois quem é que vai de carro, ou quem é que vai de metro, ou quem só por curiosidade. Mas acaba por ser muito uma nova mentalidade que nós temos, que é há um perigo iminente que eu não sei de onde é que ele vem, não sei onde é que ele está, mas temos um receio completo de andar a pé, de andar de bicicleta. Portanto, passa muito por essa mudança de mentalidade e, obviamente, poderíamos utilizar a tecnologia e poderíamos repensar o espaço, não em função do carro, mas em função da pessoa. Ora bem, outra questão, info-excluídos. Há muitas formas, e no outro debate que nós fizemos, que também da Lisboa Nova, em dezembro, houve uma pessoa, se não estou em erro, de Évora, que falou que a tecnologia deve ser transparente. E se nós criarmos uma tecnologia transparente, o info-excluído nem tem de se aperceber. Há aqui duas questões. Por um lado é se a pessoa tem acesso à tecnologia, por outro é se sabe lidar com ela. Se não tiver acesso e não souber lidar com ela, não há nada a fazer. Portanto, terá de ser alguma promoção através da assistência social, qualquer questão. Mas muitas vezes há filhos que podem ajudar e há muitas tecnologias que seriam completamente transparentes. Imagina que quando ele abre a porta do quarto, tem lá um sensor, que ele não tem que mexer no sensor, mas esse sensor diz que a porta abre-se às 9 da manhã. E, portanto, automaticamente é lançado um alarme, ou se calhar não é lançado alarme nenhum, porque ele seguiu a rotina, e a pessoa não necessita de ter a tecnologia. Obviamente, isto é uma história real. Houve um produto que foi feito para pessoas com Alzheimer e era um telemóvel. Porquê que o produto falhou? Porque as pessoas esqueciam do telemóvel. Então, a história é tão real e tão absurda como esta. Foi feita uma aplicação para pessoas com Alzheimer que se esquecem do telemóvel. Portanto, aqui colocamos a tecnologia de uma forma transparente e instalando-a através, não sei, de mecanismos, mas provavelmente de serviços sociais das câmaras, família, apoios, e as pessoas utilizam-na mesmo sem saberem que ela existe. Depois também há outra questão, será que as pessoas vão querer que, se não ligarem a televisão, que estar a receber uma chamada a dizer não ligaste a televisão, posso ter ido dar uma volta, não é? Não tenho que estar a dar justificações a tudo. Há aqui formas que podemos contornar, mas mais uma vez passa muito também por uma componente social e de mentalidade. O que é que nós pretendemos? Se é fomentar a vida até mais tarde das pessoas e muitas vezes estão isoladas, se é levá-las para as cidades e ficarem completamente desenraizadas e perdidas e tipicamente rapidamente adoecem, há que perceber e ver caso a caso a melhor forma de utilizar. Mas a tecnologia tem de ser transparente ou pode ser transparente. A não ser que haja um geek que goste de dar a ver isto agora, abrir a porta e a luz acendeu de qualquer forma. Mariana, quanto a pragas, a questão que temos falado é: eu consigo pôr ou perceber se andam animais no esgoto. Agora não consigo perceber, ou pelo menos que eu conheço, é capaz de haver tecnologia, não consigo perceber se é um rato, ou se é um gato, ou se é um pássaro que se meteu lá. Portanto, se tivermos que ter, obviamente se eu sentir que dentro de um cano há lá movimento, provavelmente posso aferir e mandar fazer uma inspeção. Mas tecnologia específica que me diga que está esta praga naquele sítio, não conheço. Nós podemos patentear qualquer coisa dessas. Mais perguntas? Deixa eu fazer uma pergunta já agora. Depois eu também fazia mais. Meu nome é José Carvalheira e sou arquiteto. E vou pegar mais uma vez no seu bom exemplo de levar as suas filhas à escola. Tem que usar mais vezes. É prático e é útil. E na questão da segurança, porque é que as pessoas fazem a questão de deixar os seus filhos o mais próximo possível da porta da escola? Isto remete-me para uma reflexão sobre smart cities e sobre esta ideia de smart. Será que, ao termos todo este conjunto de tecnologias e de, digamos, facilidades de avisos, etc., nós próprios nos deixamos de ser smart? Ou seja, nós próprios estamos a perder os nossos skills, toda a nossa referenciação, quer com o meio ambiente, quer com as ameaças, quer com as outras pessoas. Quer com as ameaças, até quer com as potencialidades, ou as oportunidades.
ficamos cada vez mais dependentes e ficamos cada vez mais frágeis, nós próprios, e estamos a transmitir essas fragilidades aos nossos filhos e aos nossos netos. É esta a reflexão que eu queria deixar, e o seu exemplo é muito bom. Ou seja, será que as crianças vão ter novamente a oportunidade, como na minha geração tiveram, de brincar na rua, de os meus pais não saberem onde é que eu estava quando eu tinha 10 anos, de ter uma bicicleta e correr a cidade toda de bicicleta, e ninguém estava preocupado com isso. E isso não constituía para os meus pais qualquer